Na internet só se fala de Jennifer Castro, a moça que não cedeu seu lugar no avião para a criança birrenta poder sentar. E é lógico que eu tinha que vir aqui falar sobre esse assunto, afinal de contas, tem uma série de fatores aqui que nos mostram como é a nossa realidade atual e principalmente o porquê o brasileiro hoje tem uma média de 83 de QI. Afinal de contas, né? Se o brasileiro tivesse uma média de 100 de QI, eu duvido que um caso como esse acontecesse. E tampouco que tomaria uma proporção nacional como foi o caso. Gente, vocês têm noção de que o caso se resume a uma pessoa, né, que chegou para outra dentro do avião e pediu: "Você pode trocar de lugar com meu filho?" Não, não quero trocar. E pronto. Proporção nacional. O Brasil inteiro discutindo se a moça está certa ou não. Em que realidade, né, isso aqui se tornou uma prioridade nas discussões nacionais? Quer dizer, o brasileiro está completamente fodido. Nós estamos com um dólar a 6,10, né? 6,06 acho que começou hoje, mas já bateu 6,10, 6,20. No mercado descentralizado, meus amigos, a coisa tá muito feia, né? Aí nós temos guerra política, nós temos pessoas passando fome, mesmo com o brasileiro saindo da pobreza, mas a nossa prioridade agora é saber se Jennifer Castro estava certa ou não. Mas que bosta! A história já começa completamente errada, quando a pessoa, né, que filmou não tem noção nenhuma de propriedade de imagem, de direitos, né? Direito de imagem, propriedade privada e etc. Quando ela filma uma pessoa sem ter direito nenhum dentro de um local privado e depois ainda compartilha isso nas redes sociais. Uma pessoa dessa simplesmente está fora da realidade, não tem noção nenhuma do que ela está fazendo. Uma pessoa dessa não tem capacidade de conviver em sociedade. Vocês me desculpem, né? Mas uma pessoa dessa não é capaz de conviver em sociedade com outras pessoas, porque ela não tem noção nenhuma da realidade. Ela está completamente fora da realidade. E aí, ainda tem gente que vem defender, né? Por exemplo, a mãe da criança, dizendo que a moça deveria ter trocado de lugar. Pessoas sem noção nenhuma da propriedade privada, né? Porque a pessoa comprou aquele lugar no avião, o assento se torna uma propriedade por tempo temporário, uma propriedade temporária. A pessoa adquiriu aquele lugar é dela, né? Você pode chegar e pedir: você pode trocar de lugar? Posso, não tem problema nenhum. Agora, a questão se eu vou trocar ou não é única e exclusiva escolha da pessoa. Se ela não quiser trocar, dane-se você, meu amigo. O problema é seu. Mesmo que a criança tivesse, né? Até rolou essa discussão. E se a criança tivesse algum problema de deficiência e tudo mais. Ainda que fosse autista, coisa do tipo, ainda que fosse, se ela quisesse um assento preferencial, teria que ser comprado antes. Ou se ela tivesse direito a um assento preferencial, não seria um assento onde ela estaria sentada. É lógico isso, né? É lógico. Mas assim, cara, esse assunto reflete muito a nossa sociedade atual. As pessoas simplesmente elas não têm noção da realidade, não têm noção dos seus direitos, né? Não têm noção dos direitos alheios, dos direitos das outras pessoas. É um querendo passar por cima do outro. Mas talvez o que me deixa mais perplexo nessa história toda é a proporção. É a internet simplesmente parando para discutir um caso nada a ver, né? Tanto é que Jennifer Castro hoje se tornou uma subcelebridade. No Instagram já tem 2,3 milhões de seguidores. Gente, do dia para a noite, né? São 3 dias desse caso
E a mulher já virou uma subcelebridade. Tá quase alcançando a Janja já. Na verdade, já alcançou, né? Ela tá com 10.3. A nossa primeiríssima dama, que por mais que seja um cocô de gente, né? Por mais que seja a escória da sociedade junto com o Papai Lully, cara, é a primeira dama. Tem 2.3 milhões de seguidores. Jennifer Castro não fez absolutamente nada. Ela estava sentada no lugar dela no avião. Começou uma treta toda em cima dela e ela está com 2.3 milhões de seguidores. Mas você pode vir aqui e falar pra mim, Tony, você está falando isso porque você está com inveja. Você está com inveja que Jennifer Castro agora é uma subcelebridade. É lógico que eu tô com inveja, cara. É lógico. Eu venho aqui todos os dias, eu gravo vídeo, eu edito, eu faço sketch, eu faço um monte de coisa, né? Eu falo sobre a realidade, eu dou a minha opinião, inclusive sou muito áspero nesse sentido, né? Sou muito incisivo nas minhas ideias, em busca sempre de talvez criar uma discussão, né? Quem sabe alguém chega aqui e começa a discutir comigo, a gente cria uma treta e eu ganho alguns seguidores, ganho hate, mas nunca acontece. Nunca acontece. Eu tô sempre aqui expondo a realidade, expondo a minha opinião e nunca acontece. Aí vem Jennifer Castro, não faz nada, tava sentada no lugar dela, né? No assento que ela comprou, direito de propriedade dela, é filmada contra a sua vontade, expõe a imagem dela e ela vira uma subcelebridade. Esse país é país de gente maluca. Vocês vão me desculpar, mas esse país aqui é país de gente doida, cara. Isso é completamente fora da realidade. E aí você vê hoje, ela tá fazendo até publi, né? Olha aqui, ó. Esse último post aqui, ó. A fama chegou mesmo? Já começou a receber mimos? Já comecei a receber mimos sim. Inclusive, recebi vários esmaltes da Colorama, a coleção Nudes. Publi é publicidade, né? Você percebe que quando ela fala, ela não tem essa dicção toda, ela não tem até mesmo esse costume de fazer publicidade, né? Ela não tem esse costume de falar com o público, coisa do tipo. Mas não tem nada de errado ela se aproveitar dessa situação. Inclusive, se eu estivesse no lugar dela, eu me aproveitaria mesmo. Até porque ela pode se beneficiar, pode não, ela vai estar se beneficiando muito com isso. Tá ganhando, ela pode crescer pessoalmente, ela pode crescer como ser humano e pode crescer também financeiramente, né? Ela não precisa mudar de profissão. Hoje ela é bancária, se eu não me engano. Mas ela pode, se tornar também uma influencer, né? Fazendo suas divulgações aí. E eu, no lugar dela, faria a mesma coisa. Me aproveitaria da situação e, bola pra frente, vida que segue, cara. Mas, eu me lembrei, esse caso, na verdade, me lembrou muito o caso do Mendigo Givaldo. Quem é que não lembra aí do Mendigo Givaldo, né? O mendigo comedor de casada, cara. Ele pegou a personal lá e depois apanhou e se tornou uma subcelebridade brasileira, né? Depois o Mendigo Givaldo se meteu em alguns casos polêmicos, no mínimo. O caso dele, óbvio que foi polêmico, mas depois se meteu em outras polêmicas, né? Que foi divulgação de cassino, não, de casa de aposta, né? Com as opções binárias, se envolveu com o pessoal lá dos trades, trades aspas, né? Que não era bem trading, né? Para vender curso e tal. Então ele se meteu aí com uma galerinha bem duvidosa, no mínimo, né? E depois desapareceu, parece que voltou a ser mendigo, coisa do tipo. Então essas histórias, elas podem parecer completamente diferentes, mas você percebe algo em comum nelas, né? Que é, hoje, a necessidade do brasileiro ter um ídolo. O brasileiro ele precisa ter um ídolo, ele precisa ter alguém a quem adorar, ele precisa ter um herói, um super-herói. Porque ele só, infelizmente, não consegue lidar com a realidade do jeito que é. Porque hoje, querendo ou não, nós vivemos num país completamente destruído. Um país onde tem uma economia destruída, uma cultura destruída, um país onde nós temos uma política, né, de lados,
uma política onde as pessoas se atacam dia e noite, onde as pessoas não percebem que a realidade é que elas estão sendo usadas. A realidade é que o Estado nos usa, o Estado ele nos usa para duelar, né, entre si, enquanto eles nos roubam. As pessoas não percebem isso. E aí, com toda essa fragilidade que nós temos na nossa sociedade, é natural ou é de se pensar que nós procuremos, na verdade, uma saída fácil, né? E a saída fácil é justamente procurar esses ídolos, procurar esses super-heróis, né? Essas pessoas que vão ser o nosso... Eu esqueci agora o nome, a nossa âncora, né? Só que isso é muito perigoso, né? Porque você para pensar, por exemplo, o mendigo Givaldo, né? Era uma pessoa que não tinha nada para não tinha nada para oferecer para a internet, digamos assim, né? Não tinha nada para oferecer para a sociedade. Porque era uma pessoa de personalidade muito maleável. Inclusive foi utilizado, né, por pessoas más para fazer promoções, para fazer propagandas, enfim, que no final das contas só beneficiaram aqueles que estavam querendo vender, né? Os cursos de opções binárias, por exemplo, os cursos de trading, cara, eram golpes, querendo ou não, né? E utilizaram da imagem do cara porque ele tinha uma personalidade muito maleável. Então, assim, é muito perigoso você querer encontrar um ídolo, você querer encontrar alguém em quem você vai se espelhar, em quem você vai... quem você vai se segurar, né? Vai utilizar como âncora, cara. Eu acho que hoje a saída para o Brasil realmente mudar é a gente começar a criar na mente das pessoas que elas devem, né, se salvar primeiro, né? Elas devem olhar mais para si mesmas e não criar esperanças em um terceiro, não criar esperanças em outras pessoas. Porque hoje a gente vê muito isso nas redes sociais, né, inclusive eu trouxe para vocês aqui esses dias, foi na semana passada, um vídeo sobre o Carlinhos Maia, por exemplo, né, um cara com 32 milhões de seguidores que vive divulgando ali os seus luxos, né, as suas conquistas e tudo mais, que foram todas conquistadas em cima de enganação, em cima de divulgar golpe, em cima de divulgar porcarias para o seu público, né? E no final das contas, quem acabou ganhando foi somente ele. E as pessoas ainda assim o adoram, ainda assim veem ele como uma referência. Então, o brasileiro, querendo ou não, ele é um povo muito carente de ídolos, né? E a gente acaba elegendo o primeiro que aparece na nossa frente com uma aparência, né, de ídolo. E isso é muito preocupante, cara. Muito preocupante mesmo. De novo, Jennifer Castro, se aproveite muito desse momento, tá? Eu, no seu lugar, faria o mesmo, mas também tome cuidado para não se tornar um Carlinhos Maia da vida, um mendigo Givaldo da vida. É porque as pessoas vão querer utilizar da imagem dela agora, obviamente, para fazer publicidade, né, e tudo mais. E muita coisa suja pode sair daí. Enfim, deixa aqui nos comentários o que você acha sobre esse assunto. Será que o brasileiro está certo em elevar pessoas aleatórias do nada ao nível de subcelebridade? Será que o brasileiro é um povo carente? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Valeu, a gente se vê na próxima. Fui!